Pois é, Hariane, você sabe que de hoje, sexta-feira, é claro, e você já sabe que a gente não te deixa na mão para o fim de semana. O editor de cultura do jornal Correio da Paraíba, Renato Félix, está aqui no estúdio para trazer, para dar as melhores dicas de cultura para você se programar. Boa tarde, meu querido Renato Félix. Boa tarde, Giovanni, boa tarde, Hariane. Bom, muitas dicas? Muitas dicas, muitas. Graças a Deus. Então vamos a elas. Vamos começar por Campina Grande então, porque em Campina Grande vai ter hoje show de Djavan, o cantor alagoano, já esteve aqui em João Pessoa não faz muito tempo, né, com seu show Rua dos Amores. Agora é a vez dos campinenses conferirem o novo show do cantor. Rua dos Amores traz canções novas como essa que a gente está ouvindo aí, que é Já Não Somos Dois, e será no Espásio às 22 horas. Não sei desanimar, te quero na Irandei, sei do que faço jus, sem saber mergulhar, ou mesmo nadar, águas que atravessei. Certamente vai dar muita gente, né? Pois é, Djavan tem uma relação com Campina Grande porque foi lá que ele criou os versos Um Dia Frio, Bom Lugar para Ler um Livro, né? Esse lugar é Campina Grande? Esse lugar é Campina Grande. Ou pelo menos ele criou quando estava lá, né? Olha aí. Muito bem. Temos Escurinho? Mais música com Escurinho, o cantor paraibano, cantor e compositor paraibano. Ele lança um novo disco hoje, chamado O Princípio Básico, né? O lançamento será na Usina Cultural Energisa às 8h30, com um show, né, do nosso Escurinho. Ele trata de questões da comunicação, ele disse na entrevista que tem hoje no Correio da Paraíba. Estas imagens não são do show que ele vai apresentar hoje, mas do show anterior. Mas ele vai cantar, além das músicas do novo disco, músicas do disco anterior, Labacê, e também vai adiantar músicas de um próximo disco que ele vai lançar ainda esse ano. Já, ele vai fazer essa mistura de tempos aí no show de hoje. É o Homem da Maloca. Pois é. Vamos escutar um pouco. Lá vem a onda quebrando a batida do granado, pra segurar o tom do nego, tem de ser ligeiro, não tem meio tempo ruim, é alma de guerreiro, dançar no nevoeiro até o dia clarear, cirandinha, vamos todos cirenar, vamos estar bom. E para quem gosta de outro estilo, tem orquestra sinfônica. Pois é, temos a Orquestra Sinfônica da UFPB, que faz concerto hoje na Sala Radegundes Feitosa às 8 da noite, com entrada franca, com obras inéditas na Paraíba, regência do maestro Carlos Anísio. Há uma novidade na orquestra da UFPB, que eles já estão no processo de escolher o maestro titular, né? Que ainda não tinha escolhido. Na próximo concerto já deve ser com o maestro titular. Por enquanto, os convidados. Carlos Anísio é o maestro convidado. O show é aonde que você falou? O concerto vai ser na Sala Radegundes Feitosa, que é no Campus 1 da UFPB. Né? Às 8 da noite a entrada é franca. No próprio departamento de música. Exatamente. E o Sabadinho Bom, continua? Sabadinho Bom amanhã, mais uma... já do tradicional Sabadinho Bom, dessa vez será o Clube do Choro e o cantor e compositor Beto Maloca, Chorinho e Samba, na Praça Rio Branco ao meio-dia. Entrada naturalmente também franca. Com certeza. Hariane disse que não perde viu? Não perco, não. Tem muita gente que não perde né? Não tem uns 3 sábados que eu não vou, confesso. Foi depois do curso intensivo de samba que ela fez nos bloquinhos, na banda de Copacabana, de Ipanema, lá no Rio do Carnaval, né? Tô sabendo. Mais ou menos. Mas é uma boa opção, é um sabadinho bom, a gente se diverte muito, eu gosto bem. É verdade. E cinema, o que é que a gente tem na telona? Bom, vamos começar pelo Estacine, o projeto lá da Estação Cabo Branco, que apresenta filmes sábados e domingos, traz 2 grandes atrações nesse final de semana. Primeiro, no sábado, é o filme Asas do Desejo, do alemão Wim Wenders, filme de 1987, Asas do Desejo, que gerou aquele filme americano que os românticos gostam muito, chamado Cidade dos Anjos. É a mesma história, né? Um anjo que... Os anjos vivem entre nós, né? Nos observando, e um deles se apaixona por uma mortal. Essa imagem é icônica do filme. Você vê o Bruno Ganz em cima do monumento em Berlim. Os anjos
O filme é fotografado em preto e branco e colorido, porque em preto e branco é a visão dos anjos e a cores a visão dos seres humanos, né? A sessão é às 4 horas no sábado, com a entrada franca, né? Da Estação das Artes, né? Então, preto e branco é a visão dos anjos? Preto e branco. Os anjos veem em preto e branco e os seres humanos veem como nós vemos a cor. Nós estamos observando pelos olhos de um anjo. Interessante, né? É um belo filme, um dos grandes filmes dos anos 80, né? Asas do Desejo. A atração do domingo, curiosamente, também é em preto e branco, que é na mostra dedicada a Alfred Hitchcock. O filme é Psicose, um dos filmes mais famosos do mestre do suspense. É aquele da faca no banheiro. Exatamente, a cena do chuveiro. O filme é de 1960, foi uma grande revolução nesse sentido. O Hitchcock fez com um orçamento reduzido e com a equipe que ele fazia o programa de TV dele. E vai ser às 4 horas no domingo, na Estação das Artes. A gente vê exatamente a cena do chuveiro do filme do Hitchcock. Essa história, a história de como ele filmou Psicose, de como ele enfrentou todas as barreiras e tabus para fazer esse filme, resistências do estúdio, tá no filme chamado Hitchcock, que estreou nos cinemas brasileiros este ano, mas não passou aqui em João Pessoa ainda, né? A cena é uma das mais famosas da história do cinema, né? Pois é, e o nosso querido DJ Luciano Coxinha usa até hoje como trilha de sonora, terror, né? Pois é, todo mundo se lembra do filme, né? Pois é, tem gente que... incrível que tem gente que não viu ainda, né? Mas vai ter a oportunidade de conferir em tela grande às 4 da tarde no domingo na Estação das Artes. E olha a faca. Olha a sombra chegando. Cortamos. Mas essa cena, qualquer criancinha, quando escuta, já sabe o que é. Pois é. Terror. Psicose. Vamos à tela grande, então, né? Sim. As estreias no cinema, no circuitão comercial. Em João Pessoa, em Campina Grande, apenas a estreia de Velozes e Furiosos 6. Como o nome já diz, é o 6º filme da série, estrelada pelo Vin Diesel, em que une aí ação e carros velozes, né? Dessa vez a história se passa em Londres e a grande atração desse 6º volume é a volta da Michelle Rodrigues, personagem que teve nos 4 primeiros filmes da série e que no 5º não estava e volta agora. Lembrando aí que o 5º filme de Velozes e Furiosos foi no Rio de Janeiro. Sim, é isso que eu ia perguntar. Me lembro quando foi a gravação. Eles estão fazendo são Globetrotters agora, né? Fizeram um filme em Tóquio, fizeram no Rio e agora fazem em Londres. Esse é em Londres. Esse é em Londres. Essa era a Michelle Rodrigues, né? Que tá de volta à série. Renato, pelo visto, não tem data para acabar, né? Não é aquela trilogia que você sabe que depois do terceiro não tem mais. Pelo contrário, esse daí já tem até uma 7ª parte já prevista, porque essa história se divide em 2 filmes. Já estão com o 7º filme já na vida longa para Velozes e Furiosos. Pois é. Cada vez mais velozes e cada vez mais furiosos. Temos uma outra estreia. As pessoas, os fãs do cinema de horror, reclamaram muito que o filme A Morte do Demônio não tinha estreado aqui ainda em João Pessoa. Bom, ele estreia na Paraíba hoje, mas em Patos. O filme é uma refilmagem do clássico do terror de 1981, dirigido pelo Sam Raimi, que depois foi dirigir a série Homem-Aranha. Dessa vez, a história são 5 jovens que vão passar uns dias numa cabana isolada, aquela ambientação clássica, né? E encontram lá um livro antigo e quando leem esse livro, uma das garotas acaba sendo possuída por uma força demoníaca. A Morte do Demônio original resultou em 3 filmes, ficou conhecido como a série Uma Noite Alucinante. E agora, não sei se vai ter as 2 continuações, mas o filme original ganhou essa refilmagem, que é de um diretor uruguaio chamado Fede Álvares, que está estreando no cinema nos longas-metragens. E é só lá em Patos, então, aqui na capital? Só em Patos, não estreou em João Pessoa, não estreou em Campina Grande, apenas em Patos. Que pena, eu sou amante dos filmes de terror. Pois é, os patoenses vão ter esse privilégio que a gente
aqui em João Pessoa e o pessoal em Campina Grande não está tendo de conferir essa refilmagem aí, que é de A Morte pode escrever, o demônio na Paraíba começa a morrer em Patos, viu? Depois é que vem para a beira da praia. É verdade. E temos outro aí? Temos uma lembrança, na verdade, a gente vai fazer um exercício de memória aqui, relembrando os 30 anos de O Retorno de Jedi. O filme que é o último da trilogia original da série Guerra nas Estrelas, completa amanhã 30 anos. É um ponto importante do cinema, né? Porque é o final de uma trilogia que mudou a história do cinema, né? A história de como nós vamos ao cinema hoje, o tipo de filme que a gente vai ver hoje, os filmes evento, né? Tudo começou e ganhou força com a série Guerra nas Estrelas. E o Retorno de Jedi como eu disse, a terceira parte, e nessa terceira parte é onde finalmente a Aliança Rebelde derrota o Império do Mal. A gente tem as revelações a respeito de Darth Vader e seus filhos, né? Luke Skywalker e a Princesa Leia. Os fãs de Guerra nas Estrelas esperaram, depois do Retorno de Jedi, 16 anos para ver um outro filme da série no cinema, que foi a trilogia nova, que foi de 99 a 2005. Curioso é que o Retorno de Jedi é o terceiro filme, mas é a parte 6. É complicado porque o George Lucas começou a contar a história do meio, né? Começou com a parte 4, a parte 5 e a parte 6, e depois é que ele lançou os filmes com as partes 1, 2 e 3. E é bom lembrar, né? Os personagens que a gente tem o Retorno de Jedi devem voltar em 2015 com a 7ª parte da série Guerra nas Estrelas, que a Disney anunciou quando comprou a série do George Lucas, né? A gente teve essa repercussão há alguns meses, a Disney comprando a série Star Wars e já anunciando um 7º capítulo. Então o Retorno de Jedi, que é o 6º capítulo, vai ter uma continuação agora em 2015. Renato, só para concluir, você acha que alguns filmes como Alien, Predador ainda teriam fôlego para um 4, um 5 ou ficou em 1, em 2 e 3 mesmo? Bom, o Alien chegou até o 4, teve um filme chamado Prometheus no ano passado em que estava no universo da série Alien, não era bem uma continuação, ficou uma coisa meio indefinida se era um prelúdio ou não da série. Lá e cá, né? Ficou lá e cá, né? Tem a ver com a série Alien, mas não tem ao mesmo tempo, é uma outra coisa. Então, não sei se... Bom, o Alien é um personagem que já está além dos filmes dele, né? Que já estrelou uma outra série chamada exatamente Alien vs Predador. Isso. Uma coisa muito menos ambiciosa e muito mais corriqueira, assim, que já teve 2 filmes. E esse aí, como Velozes e Furiosos, pode ter 7 ou 8, porque não tem muita pretensão de... Como a série Alien original, uma pretensão artística, né? Mais firme, né? E a gente tem uma sugestão também para quem está em Campina Grande, que é o lançamento da 2ª edição do livro Pedaços de uma Vida, de Nelly Porto. O trabalho conta a história da autora, que é deficiente visual. Às 10 horas da manhã, lá na livraria Leitura, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Giovanni, tem um caso curioso aí, que a arrecadação com a venda desses livros já vai ser para ela lançar a 3ª edição, que já está quase pronta. É o novo livro, na verdade, que ela vai lançar com a venda, com a arrecadação desse dinheiro aí da 2ª edição do livro Pedaços de uma Vida. Pois é, Hariane, para o pessoal lá do sertão da Paraíba, uma boa dica é visitar o Vale dos Dinossauros, em Sousa, a cidade de Sorriso. O local é famoso pelas pegadas de dinossauros e reabriu hoje, depois de 1 ano fechado para reforma. E vale a pena conferir como ficou. Ficou belíssimo a visita ao nosso passado jurássico. Pois é, eu queria visitar, eu nunca visitei o Parque dos Dinossauros. Eu vou marcar uma visita para ir lá. Com certeza. É um patrimônio da humanidade já. Pois é, e com a reforma deve ter ficado realmente. Fala tanto em Jurassic Park, né, tal, então temos um parque jurássico aqui, precisamos ir lá. Eu vou, com certeza. Com certeza. Renato, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima sexta. Se prepare para a próxima sexta-feira com as novidades. Tá certo. Com certeza.